Bora lá então para nossos reports. Contando aqui que a gente tá cobrindo sempre 15 dias, né? Então a gente vai cobrir aqui o nosso... Basicamente o mês de abril inteiro, vai começar metade do mês, né? Então vai começar do dia 16 até o dia 26 de abril. Então bora lá, começando com o final de semana passado, que vai ser aí, começando na quinta-feira, 16 de abril, o nosso challenge de quinta-feira. Tivemos um Forland Spy pilotado pelo Asworthy, acho que é isso, assim que fala. Asworthy. Boa. E pilotando Forland Spy, foi o campeão na quinta-feira. Na sexta tivemos um Grixis Affinity pilotado pelo Luffy do Chapéu de Palha, que não ganhou no domingo. Impressionante. Não nesse domingo, né? Nesse domingo. Domingo. Pois é. Na sexta-feira aqui nesse caso. No sábado tivemos Jund Wildfire pilotado pelo Season of Mists. O deck deu uma subida também bastante também nas últimas semanas, né? E domingo tivemos o Mono Terror pilotado pelo Luminati. Quer acrescentar alguma coisinha ou já posso passar todos eles aqui, ô Jux? O Bion pode passar. Eu tava fazendo ultimamente um parágrafozinho meio que resumindo o que aconteceu nesse fim de semana, né? Mas esses dois últimos fins de semana foram tão diversos, os dois challenges, que eu simplesmente não consegui notar padrões para poder fazer um resumo, sabe? Eu acho que teve um conjunto de coisas que foram as cartas novas entrando, que muita gente testando coisas novas e tem uns decks interessantes. E simplesmente o meta variando mesmo. Tipo, a gente estava vendo recentemente o Dimir Terror tomar o lugar do Mono Blue, né, como o principal deck de Terror no formato, e aí nesse fim de semana, talvez essa seja a coisa mais relevante que dá pra dizer, é que o Mono Blue Terror voltou a brigar por esse posto. Então a gente viu bastante Mono Blue Terror aparecendo aí, tá entre os decks mais jogados na liga, a gente vai dar uma olhadinha depois, então o pessoal voltou a olhar pro deck. Aquela onda de Dimir Terror começou a dar uma diminuídazinha. Perfeito. Então bora lá, começando então por esse último final de semana. Nossos challenges de quinta-feira, tivemos o Jund Wildfire. A gente acabou de falar aí, pilotado pelo Walker 735, sendo campeão. Na sexta-feira tivemos um Elvis, pilotado pelo Enzo, acho que é Enzo 91. Mas se é de 91, não é Enzo. Enzo é só depois de 2000. Tá errado aí. Pois é. Foi um Enzo prematuro, um Enzo pioneiro. Que nem eu, que sou Joaquim, fui muito antes da febre dos Joaquins. Eu cresci sem nenhum colega Joaquim. Pô. E no sábado tivemos um Red Deck Wins, pilotado pelo Sasuetan. Não sei falar isso aqui, velho. Fala de trás pra frente que é mais fácil. Mateus Lucas. Mateus Lucas. Mas, pô, Satu Suecan. Não sei lá como é que fala isso aqui. Saku Sueatan. É muito ruim falar, velho. Pô, o cara. Saku Suetan. Mateus. Podia ajudar a gente, né, cara? Isso. Eu não sei ler, eu sou dislexo. Vamos lá. E domingo tivemos aí um Grixis Affinity pilotado pelo Luffy do Chapéu de Palha. Finalmente aí ganhando os challenges domingo, né? Porque tava demorando já. Ficou uma semana sem ganhar. Aí já tava sentindo falta. Mas é isso. E de top dos decks mais jogados aqui, né, o Jux trouxe separado pra gente agora. Tivemos aí duas porcentagens, né? Nos challenges, olhando só campeonatos mais competitivos, né? Juntando os últimos 15 dias, tivemos o seguinte metagame. Em primeiro lugar, tivemos Jund Wildfire, subindo aí, aparecendo e tomando conta do formato, com 16% do meta. Em segundo lugar, Grixis Affinity, que também subiu bastante, e é um deck que tá performando muito bem nas últimas semanas, com 12% do meta. Em terceiro lugar, Mono Red Madness, aí com 8% do meta. Daí, nas ligas, a gente teve um panorama um pouco diferente, né? Se você olhar aqui nas ligas, a galera tem escolhas de decks um pouco mais rápido, né? Então tivemos o Mono Red Madness como o deck mais jogado, com 14% do meta. O Mono Terror, com 9% do meta, em segundo lugar. E o Dimir Control, que é o Dimir Terror, e pilotado... Provavelmente é o Dimir Terror, com 7% do meta, em terceiro lugar. Então, é legal que a gente tem meio que dois metagames separados de acordo com os campeonatos, né? É bem interessante isso. Sim. Poder olhar para esses dados eu achei legal. Eu resolvi juntar os top decks das duas últimas semanas, né? Em vez de fazer de cada semana. Talvez no próximo episódio eu volte a fazer por semana. Mas
Porque justamente eu tava mexendo um pouco nos parâmetros para observar as diferenças de metagame, se você coloca o recorte para 1 semana, 2 semanas, 1 mês. E aí eu comecei a mexer também nessas opções de colocar só liga, ou todos, ou liga ou só challenge. E percebi que tinha uma diferença muito grande no metagame do challenge, que é uma coisa que a gente, inclusive, observa. A experiência de jogo é muito influenciada por isso, né? Tipo, eu venho vendo nos últimos tempos pessoas falando com alguma convicção de que tem que ter algum ban no Mono Red Madness. Que precisa nerfar alguma coisa. E eu fiquei achando estranho isso, sabe? Eu fiquei, ué, por que o pessoal tá falando isso agora? Tudo bem, o deck tá fazendo muito resultado, o deck é muito bom, ele ganha do nada e tal. Mas ele já tá aí tem um tempão, né? Tipo, já tem. E quando a gente acompanha o meta do challenge, a gente vê que o deck tá ali no páreo do pódio, mas ele não tá dominando, não tá uma coisa avassaladora, né? Mas aí quando você olha pra liga, e é realmente essa a experiência da liga. Você às vezes entra na liga e enfrenta 3 mono-red seguidos, sabe? E isso é muito cansativo. Então, acho que talvez essa opinião pública em relação ao deck tenha a ver com essa experiência de você sentir que toda hora você tá enfrentando o deck. Na loja também tá cheio dele e tal. Mas é isso, né? Quando é o mono-red o problema, fica um pouco mais fácil você se prevenir, né? Eu sinto isso, assim, tipo, você tem as escolhas de deck e as escolhas de cartas que ajudam muito nessa matchup. Claro que tem certos decks que você já vai sabendo, né? Tipo, decks que não tem muito acesso a remoção barata ou remoção instant speed, que você, né, vai ter que passar pro oponente aberto em algum momento do jogo que ele pode fazer um Gutter Snipe seguido de um monte de mágica, você vai estar vulnerável. Mas eu acho que é como eu falei, nesses 2 fins de semana aí, o metagame se mostrou muito diverso, teve muita coisa interessante, foi até difícil fazer o recorte dos 4 decks aqui pra gente dar uma olhadinha nas listas. Então, na minha opinião, eu acho que esses dados aí que a gente tá mostrando da liga com o mono-red muito mais presente do que nos challenges, meio que justifica um pouco essa impressão que o povo tá do deck como bicho-papão, sabe? Uhum. Com certeza. Eu joguei um torneio, né, o LPC ontem, e, cara, foi engraçado que lá realmente o mono-red foi o mais jogado, se eu não me engano, de 30 pessoas, teve 10 ou 9 mono-red, e eu enfrentei 2. Eu tava de elfos, e na teoria pra ser uma match muito ruim, eu consegui ganhar uma partida e perder outra. E é como você falou, eu acho que todas as coisas tem como lidar com um deck, mas você tem que estar preparado. Ele é um tipo de deck que ele vai te punir se você, sei lá, você zicou. Ele não te perdoa. É um tipo de deck que não vai perdoar. Não perdoa. Se você zicou um turno ali... Você não pode dar um tropeço contra o mono-red, não tem jeito. Se você tropeçou, você vai morrer, sabe? Ele vai dar um bote de lavadarte, é isso, não tem o que fazer. Então foi isso, tipo, eu senti que... Dá pra ganhar o deck, só que você tem que saber muito bem seu plano de jogo e você não pode falhar, você tem que estar ali. E eu não sei se isso é uma questão de banimento ou não. Porque você tá forçando o jogador sempre jogar o seu máximo, né? Então é meio... Os seus keeps tem que estar muito bem, então tem um pouco disso, assim, que talvez às vezes a variância te pune bastante. Então, mas eu senti que foi bem tranquilo. Joguei de elfos, por exemplo, e o plano de colocar bicho grande que ganha vida quando entra, com trample, foi muito bom pra mim. Eu consegui colocar todo turno era bichão, bichão, bichão. Ele não conseguia matar com os... Ele tinha que gastar 2 burn nos meus bichos pra matar. Daí nisso eu ganhava vida quando o bicho entrava, e ganhava vida porque ele gastava os burn no meu bicho. E se ele não fizesse isso, eu tava batendo tipo 15, 10 por turno, sabe? Então ele tinha que fazer isso. Então era uma maneira que eu tinha de ganhar, eu colocar pressão nele. Então eu acho que é a adaptação do jogo. Mas é isso, falando bastante do mono-red, mas eu sinto que os mid-ranges também subiram bastante. Porque subiram muito. O Dimir Terror ele aparece no topo, a galera já quer predar, né? E daí o Jund de Wildfire e Grix Affinity é muito bom contra. E acaba que ele acaba que joga muito bem também, que até mesmo contra o Mono Red Madness, então por isso que ele já aparece um pouco mais. Mas eu acho legal, mano, que tá, tipo, aparece um deck no topo, na outra semana já tá subindo outro, que é meio que pra predando, tá uma rotatividade de deck muito grande no formato, né? Tá mesmo. Vamos então para as listinhas pra gente dar uma olhada nas tecnologias aí. Boa! Primeira listinha aqui, você trouxe é uma lista que fez top 8 num challenge, né, na quinta-feira do dia 16 de abril. Inclusive é um tipo de deck que o José tava querendo montar esses tempos atrás, ele mandou mensagem pra mim pra montar ele falou assim, se a gente tirasse o azul do Cal Gates?
Então eu falei, tirar o azul, daí que cor a gente coloca? Daí tá aqui, um Selesnya Gates. Eu acho que tem algumas outras versões, né, também com vermelho. Essa tem vermelho no site também, é um Naya praticamente, né? Tem. Isso, ele era Naya, mas como eu vi que não tinha nenhuma carta vermelha no main, eu falei, tá, vou botar essa Selesnya e o Splash vermelho. Tem várias versões mesmo. Se vocês forem olhar resultados de eventos físicos no Japão, na Hareruya, tem muitos decks Gates, Naya, e aí a maioria é Naya mesmo, com Crisálida, com Dual Thief, que eu acho uma boa ideia para esse deck. Ele ajuda a fazer o Mana Fixing, ele tem Trample, ele tem todas as habilidades que você quer para um bicho no deck Gates, né? Que ele tem Vigilância e Trample. Então, assim, tem muita ferramenta interessante para essa ideia de plano de jogo mid-range com Gates. E aí eu trouxe esse Selesnya porque era uma listinha que estava aparecendo já nos eventos, 5-0 na liga, não sei o quê. Fez top 8, eu achei que isso marcou que o deck tá em ascensão mesmo no meta, se firmando. E é porque também eu tenho um motivo meio tendencioso para ter trazido, que tem a ver com a minha escolha também, que eu tava de olho em uma cartinha de Secrets of Strixhaven, que é aquela Follow the Lumarets. Sabe qual é? A gente falou dela, eu acho, não sei. A nova que se ganha vida daí pega 2 cartas, Exato. Ela é uma que você... É duas manas, uma verde e uma qualquer, sorcery. E aí você olha as 4 do topo e revela uma criatura ou terreno. Só que se você tiver ganhado vida esse turno, você revela até 2 criaturas e ou terrenos. Então, é um draw 2 por 2 manas com card selection. Só que o problema é que as cartas que você não pega vão pro fundo do Grimório, não vão pro cemitério. Então, nesse deck que eu trouxe aqui, por exemplo, ele tá usando 4 Malevolent Rumble, que é excelente nesse tipo de deck. Eu aprendi isso jogando com o deck semana passada. Porque, e olha que essa lista aqui nem tem, ela só tem o Sacred Cat, né, que vai jogar do cemitério. A lista que eu joguei tinha Sacred Cat e tinha Prismatic Strands no main, né? Essa daqui tem no site, nem no site tem. Então, o Rumble muitas vezes dava a sensação de que você estava dando um draw 3, sabe? Tipo, você fazia um Rumble, aí você recuperava uma das 2 manas que você gastou na mesma hora, fazendo um bicho, que no deck de Gates é sempre relevante, e aí caía no cemitério. Você pegava alguma coisa e no cemitério caía um gato e um Prismatic Strands, sabe? Aí você já casta o gato no mesmo turno e já tem os Strands em pé. Você sente que você comprou 3 cartas. Então é essa lógica de deck aí, que eu acho que foi meio que teve essa renascença dos Gates por conta de Malevolent Rumble. Acho que é uma carta central nas estratégias. E por que a minha ideia foi jogar com o deck nessa vibe aí pra maximizar o Follow the Lumarets? Porque você tem que ter ganhado vida no turno, né? Então era um deck que tinha que ter muito bicho com lifelink. Aí eu coloquei 4 gatos, 4 Outlaw Magic, e eu coloquei também 3 da cartinha nova, que é aquela Shattered Acolyte, que é... Cadê? Não é essa não. Mas a gente vai falar dela já. Shattered Acolyte é uma branca, uma qualquer, um 2/2 com lifelink, e você paga 1 e sacrifica ela para destruir o artefato ou encantamento alvo. Então é mais um bichinho que parece útil em deck Gates e que... tem lifelink. Minha ideia era essa. Pois é. Então eu tinha 13 bichos com lifelink natural no main, e tinha 2 Armadillo Cloak também. Então fiz de tudo para poder maximizar a carta, né, para poder ver quantas vezes eu conseguia fazer ela dando draw 2. E a estratégia é muito parecida com a desse deck aí, que usa criaturas. Esse daí tá usando Arboreal Grazer, que eu acho um pouco ousado para um deck de 21 lands só. Tipo assim, ela é muito boa no início do jogo, mas o seu início do jogo muitas vezes é uma land tapada no turno 1, né? Você raramente vai fazer uma floresta em pé, só tem 3 no deck. Então, e assim, o seu turno 2 ideal para um deck desse tipo, pelo menos na minha experiência, é você fazer uma land em pé no turno 2 para já castar um Rumble ou um Commune with the Gods, ou fazer um bicho e tal. Então, tipo assim, o Arboreal Grazer fica meio que sem janela de um momento bom para baixar ele, sabe? Se você só vai conseguir fazer ele no turno 3, pode ser que você já não tenha a 4ª land na mão, sabe? E ele é um top deck péssimo também. Então é um bichinho que eu joguei com ele na liga depois. A lista que eu usei na loja, que eu fiz 3-1, não tinha ele, e depois eu testei na liga e me decepcionei bastante. Então pode ser só meu playstyle mesmo, mas eu não achei que ela entrou muito bem nesse deck, não. Eu concordo contigo, Jux, eu não gosto dele também, não. Como você falou, eu acho que ele é bom em decks, por exemplo... Eu vi uma lista, um Temur Ramp, que joga com ele Boss Land. Aí faz muito mais sentido, sabe? Porque
com 2 terrenos, você já consegue, tipo, fazer ele na 1, já faz a bounce, no turno 2 já tem 3 manas. E aí você já consegue evoluir seu jogo e aí funciona muito bem, sabe? Ele e Bounce Land, ele anda muito bem junto. Mas pra esse deck de Gates, eu não acho que ele é o melhor ramp, não. Eu também achava que... Eu achava isso também, ele é um bicho bom pra deck com muita bounce. O Kaipoguru no chat tá aqui dizendo que você quer muito fazer Guardian na 3 nesse deck. Aí você tem o Grazer e o Rumble pra acelerar, né? Realmente, é porque essa build aqui tem 4 Guardian e 4 Armadillo Cloak. A lista que eu joguei tinha 2 de cada, porque tava focando em outras coisas, né? E aí eu fiz isso, eu fiz essa lista pra tentar castar o Lumarets comprando 2 o máximo de vezes possível pra sentir se a carta valia a pena, sabe? Num deck que viabilize esse draw 2. E a sensação que eu tive é que é totalmente um Immor, sabe? Tipo, quando você casta ela, meio que tem uma anti-sinergia, que é assim, ela te obriga a bater antes de castar ela. E muitas vezes você quer castar esse tipo de carta antes de bater, justamente pra achar o próximo gate. Né? Ou achar um Exato. Basilisco. Às vezes o Basilisco é mais um gate pra aumentar a conta, sabe? Então, e às vezes o Rumble também é uma carta que você... Eu já entendi que, tipo assim, comprar uma ou comprar 2 é meio que irrelevante se em vez de comprar... Se o Rumble faz você meio que comprar 2 ou às vezes até 3... Entendeu? Porque joga as coisas no cemitério. O Lumarets não joga no cemitério, então ela não é sinérgica nesse aspecto. E ela é sinérgica num aspecto que é meio inconveniente pro deck. Você ser obrigado a atacar antes de dar seu draw toda vez. Então, acabou sendo uma decepção. A carta é boa, mas eu acho que o mesmo deck buildado pra fazer ela ser maximizada, tem cartas melhores. Tipo essa que ele tá usando aí, que é a Commune with the Gods, né? Que você cava 5, você derruba 5 cartas, então cava mais fundo e você pode pegar criatura ou encantamento. Eu ainda olho pra ela e penso assim, vai pro cemitério. Eu ainda fico olhando pra essa carta e pensando se o Cash Grab não é melhor, sabe? Porque Cash Grab, tudo bem que você só mila 4, não mila 5, mas você pode pegar qualquer permanente, então pode ser land também. Porque essa daí, se você não poder pegar land, às vezes vai ser relevante. Querendo ou não, essa lista tá se comportando como uma lista de big mana, assim, né? De tap out, usar muita mana, rampar e tal, mas ela tem pouca land, tem 21 land só. Então vai ter muitas vezes você vai fazer esse tipo de mágica tentando achar seu land drop. Enfim, tô trazendo porque eu acho que é um arquétipo que tá voltando à tona e tá se saindo bem no formato e que tá cheio de ferramenta interessante pra você testar. Como eu falei, né, tem versão Naya com Crisálida e tal. Eu gosto da versão Naya que eu vi, não sei se vai ter aqui, eu não vou entrar muito, mas porque justamente tá usando Pursue the Pest, que é uma carta nova também, que é um Fetus Looting. E a sinergia dela com o deck é muito bom, que você pode descartar uma Prismatic Strange, e essas listas com Pursue the Pest joga com um velho lá que joga no White Winnie, que é o velho que tem Lunarca. O Lunarca, isso. Então, você consegue descartar ele. Tem muita carta pra descartar, né? E você fazer ela fazer do cemitério é muito boa. Ela tem uma sinergia muito bom com o Rumble, porque se você faz um Rumble e cai uma dela no cemitério, é bom também. Então, de qualquer jeito funciona, sabe? Então, ela é boa pra você fazer no turno 2, ela é boa pra jogar no cemitério. Então, a versão com Naya, com a Pursue the Pest, eu acho que tem a sinergia. Eu joguei com essa, Jux. E eu achei que tive uma sinergia muito melhor, assim. Eu gostei do que eu senti, assim. Além dela ser uma carta que ganha vida, né? Ela é um draw 2 que ganha vida. Então, cara, é muito bom. Bem legal, assim, essa maneira. Então, tem várias maneiras de buildar, realmente. Mas a base realmente segue sempre a mesma, né? Tipo, o Sacred Cat, o Guardian entra e sai, dependendo da lista, mas o Outlaw fica, o Rumble fica, Journey fica. Então, a base de mana é basicamente a mesma. Então, é basicamente o mesmo deck com, sei lá, 3 sets de carta diferentes. Exato, E que fazem uma diferença grande, né? Você tem meio que uma base gates aí com cartas brancas boas, mas o resto dos flex slots dá pra ir pra várias direções. E acho que é isso, esse splash vermelho mais convincente, assim, mais decidido, né? De você ter coisas importantes no main, eu acho que é um caminho também. Enfim, trouxe aí pra reapresentar essa nova encarnação aí dos gates, que eu acho que vai tender mais pra uma coisa assim, mid-range de criatura. Aí tivemos... Eu só quero colocar um parênteses que eu percebi. Esse cara que a gente tá vendo agora, ele é amigo do Saku Sueatan. Que é o Ítalo ao contrário. Olate. Virou um padrão os caras colocar o nome ao contrário. Pois é, tem muitos nomes agora. Assim.
Pior que o tá aqui de novo, não vou falar, desculpa. Eu não vou falar o nome dele de novo. Acabei de falar, Sakuso Eatan. Esse cara aí. A gente já decorou. Sakuso Eatan. A gente trouxe a listinha que ele foi campeão. Ele foi campeão no challenge de sábado, dia 25, e ficou em segundo no challenge do domingo, 26, Caramba. com a mesma lista. E é uma listinha que a gente já viu parecida por aqui algumas vezes, né? Era sempre ele que estava emplacando essa build, que nem bem é um Mono-Red Rally, nem bem é um Burn, mas ele tem bem uma proporção de Mono-Red, de Red Deck Wins, né? Que é mais baseado, o dano vai ser muito mais por criatura do que mágica, mas ele tem um alcance ali com 4 Galvani, 4 Bolt e 1 Fire Blast. E aí tá numa build bem pra forçar o como é que fala? Metalcraft, né? Com bastante artefato. Ele tem 8 artefatos, 4 land de artefato e 10 bichos, né? Que são artefatos. Além dos Voldaren Epicure. Então são 12, 22, 26 artefatos no total no deck. Caramba. Ele sempre vai conseguir dar esse Metalcraft aí, né? É bem interessante, é uma lista. Tudo custa 1, né? Todos os bichinhos de custo 1. Tem 3 Goblin Bushwhacker, tem 4 Genji Bruto, tem aquele machadinho que vai bem com Genji Bruto, vai bem com Gold Hound, vai bem com um monte de coisa. Cara, legal, bem... Vai ser basicamente combate trick pra dar dano, né? Dano pesado e finalizar com as Burn Spells. Deckzinho na frente, né? A galera tão reinventando um pouco o Mono-Red também, né? E o engraçado é que esse tipo de Mono-Red aqui, ele acaba sendo um pouco melhor contra o Redness da vida, né? Então, se o Redness, se você tá querendo ganhar de Redness e não quer jogar com deck control, esse deck aqui é um deck muito bom. Porque ele é rápido o suficiente, ele é mais rápido que o Redness e o Redness não consegue lidar muito bem com as criaturas, né? Então, se ele ficar gastando os burn nas suas criaturas, ele vai perder o gás dele e você consegue lidar também com os... Ele tem menos criatura pra você lidar. Então acaba que o jogo fica bom pro Mono-Red, eu acho. Cara, eu acho legal esse tipo de listinha aparecendo. Já não é uma lista nova, né? É uma lista que foi ressuscitada, né? Vamos dizer assim. Bem bacana. Eu gosto muito. E é engraçado porque a única lista que eu ainda... quer dizer, que eu ainda vejo, não. Que eu vejo foi por causa desse cara aí que o cachorro, o Gold Hound... ainda é considerado uma carta de Magic, porque é uma carta muito controversa, né? Ele tá aí. Mas o lance é que ele tem o que mesmo? Eu nunca lembro. É First Strike e Menace, né? Acho que é o Menace que é mais importante. Isso, o fato dele ter Menace é que faz ele ser mais relevante mesmo. Isso é um artefato, se não fosse isso... Exato. Eu sempre olho pra ele e fico automaticamente meu cérebro pensa, não é possível que não tinha coisa melhor pra botar nesse slot. Podia não ter nenhum dos dois, podia trocar First Strike e Menace junto, troca os dois só por haste. Haste, exato. Pronto, ele é um tesouro, né? Ele tem que ter haste, pô, você tem que poder sacrificar na hora. Ele tinha que ser um filtro de mana. Mas vamos lá. Aí tivemos a seguir um deck que deu muito o que falar na internet aí, que é o Boros, eu botei esse nome, sei lá como é que eu chamaria isso, Boros Eidolon Mascot Tribe, pilotado pelo Hemogoblin. Eu fico me perguntando se esse nome é pra ser uma brincadeira com hemoglobina, sabe? Que é um Goblin Emo, que é um Hemogoblin, que hemoglobina em inglês é Hemoglobin. Faz bastante sentido. Em inglês faz sentido. Em inglês faz. O Hemogoblin tá com essa lista aí, foi uma lista que apareceu aí na internet, gente jogando bastante e tal. Fez 5-0 na liga. Não, mentira. Esse daí foi 5º lugar no challenge de domingo, ou seja, além dos 5-0 na liga, que já fizeram vários, a mesma lista, mesmo main deck exatamente igual, fez aí 5º lugar no challenge de domingo, dia 26. Foi agora, recente, né? Ontem. No mesmo dia, ele ganhou a liga, jogou uma liga, ganhou, fez 5-0 e jogou o challenge e fez top 5. Olha aí. E foi essa lista, já tinha feito 5-0 algumas vezes na liga essa semana. É uma lista muito doida, difícil até de explicar, mas basicamente a gente já tinha falado uma vez sobre essa lista que tinha uma lista que era de Mir, né, que usava umas draw spells com descarte e tal pra poder ficar voltando aqueles Eidolons, né, que são os bichos de 4 mana, são todos de sei lá, que Guilds of Ravnica? Não, isso aí é... Eu sou horrível. Insurreição. Hã? Insurreição, não é? Sei lá. Os Dissension, né?
Eu acho que é Insurreição os Eidolons. É Dissension, tá certo. Dissension. É isso, são todos dessa coleção, tem um de cada cor. Todos são 4 manas 2/2 com alguma habilidade ativada, só que o que é importante a respeito deles é que eles têm uma segunda frase em todos os Eidolons que fala que quando você casta uma mágica multicolorida, se ele estiver no seu cemitério, ele volta para sua mão. E é isso que importa. Então a gente já viu um deck UB que usava, sei lá que diabo usava. Usava um cachorro horroroso lá, 3 manas 2/2, que você descarta uma criatura, ele recebe +2/2. Era um deck que era surpreendentemente forte, muito cheio de sinergias, e que usava Sneak Snacker e essas draw spells que você descarta primeiro para comprar depois. Já vi, acho que o Curblinkse já fez vídeo com ela e tal, e agora o Curblinkse já fez também uma liga com essa lista agora, que é mais ou menos na mesma ideia, só que curiosamente, conseguiram criar uma lista que é toda Boros, porque você não precisa mais de nenhuma carta azul para fazer esses loots, né, esses draws. E aí a lista tá contando com essas habilidades do Eidolon, que a ideia é que você cache um Faithless Looting no começo do jogo e descarte 2 Eidolons, por isso o deck tem 6, tem 4 do branco e 2 do vermelho. E aí você descarta eles, e quanto mais dele você tiver no cemitério, toda vez que você castar suas mágicas de draw, que vão ser a Pulsar the Pest, que o Rubinho falou, que é a looting nova com flashback, e a Thrilling Discovery, que já tá aí há bastante tempo, né? E você tem outras mágicas multicoloridas no deck, como o boizinho novo aí, como é o nome dele, o Spirit Mascot, que é um bicho muito legal. Eu enfrentei ele na liga, eu fiquei muito surpreso, ele cresce muito rápido. 2 manas 2/2, mana Boros, né? Uma vermelha e uma branca, 2/2, espírito. Toda vez que uma carta uma ou mais cartas saem do seu cemitério, você coloca um marcador +1/+1 nele. Então, tipo assim, se o oponente exilar uma relíquia, só vai colocar um marcador, porque saíram todas de uma vez só. Mas cada vez que acontece de sair, ele cresce. Então, os Eidolons, como são triggers separados, se você tem 3 Eidolons no cemitério e casta uma mágica multicolorida, você vai botar 3 marcadores nesse carinha, porque vai sair um de cada vez. São 3 triggers, né? 3 então triggers para 3 triggers. 3 triggers tristes. O trigger triste é quando o seu oponente bota o trigger da Sneak Snacker com 3 Snacker no cemitério. É um trigger triste pra você, né? Sim. Cara, eu posso falar um pouquinho desse deck, que eu joguei bastante com ele, tá? Você jogou com ele? Com essa lista? Eu tô um pouco hiperfocado nele. O que eu tenho pra dizer pra ele dele... Que massa. eu tô um pouco apaixonado por enquanto. Eu tô um pouco assustado também. Mas assim, eu joguei uma liga, eu fiz 1-4. Daí por que eu tô querendo dizer, eu tô querendo falar isso? Porque eu senti o potencial nesse 1-4, mas eu senti que eu joguei muito errado, cara. Esse deck é muito difícil de pilotar. Sim, ele tem umas plays muito nada a ver, tipo... Igual você falou, esse deck aqui, normalmente looting, quase nenhum deck você quer fazer ele no turno 1. Nesse deck, 90% das vezes você quer... perfeito pra você. Tipo, você tem Sneak Snacker que você quer jogar pro Grave, você tem Prismatic Strange que você quer jogar pro Grave, você tem os Eidolon que você quer jogar pro Grave. Tipo, cara, é maravilhoso. Eu já fiz, tipo, sério, eu já consegui fazer esse deck. Eu fiz um Fatal Loot, joguei 2 Sneak Snacker. No outro turno eu fiz uma planície e fiz um Pursue the Pest, joguei mais uma Sneak Snacker e voltei 3, tá ligado? É muito errado isso. Tipo, e tem umas aberturas, e também tem umas coisinhas que é meio estranha, que o Inside Out, né, o Tribe, ele é uma carta que ela tá aqui não somente pra combar, ela é um enabler do deck. Ela ajuda, principalmente, o seu mascote aqui ficar gigante. Ah, verdade. Porque você tem um outlet de descarta gratuito, né? Isso, pode descartar, sei lá, 3 Eidolons antes de fazer a draw spell. Então isso é um tipo de coisa que eu aprendi depois, eu aprendi na segunda liga. Se antes de você dar o draw, você descarta todos os seus Eidolons na sua mão, daí você faz o draw, porque mesmo se o cara não lá, os Eidolons vai voltar. Do cemitério. O seu mascote vai ficar gigante, sabe? E aí, cara, ele cresce literalmente muito rápido. É absurdo. Ah, verdade. O trigger do Eidolon é quando você casta, né? É quando casta, não precisa nem resolver. Então pode ser anulada, não importa. Pô, isso é muito bom, velho. Isso é muito bom. Então, tem muita coisinha assim desse deck, sabe? E, cara, pra você ter uma noção, eu já consegui combar com o Tribe com uma carta na mão. Eu, tipo, só tava com o Inside Out
Daí eu peguei, fiz o... Eu tinha, acho que 3 Eidolon no cemitério. Eu fiz o Inside Out no... Eu fiz o Inside Out no Tribe. Aí veio 3 Eidolon pra minha mão. Resposta ao próprio... Daí veio os 3 Eidolon pra minha mão. Daí eu descartei os 3 Eidolon. Eu comprei eu não comprei nem Draw, eu comprei o mascote. Ele também é multicolorido. Eu fiz ele, voltou 3 Eidolon pra minha mão. Eu descartei 3 de novo, daí tipo, só aí já dá 6 vezes 4, dá 24. Deu 24 de dano. 24. Eu não tinha... É tipo, eu não tinha carta na mão, tá ligado? Eu comprei no turno, o Inside Out e ganhei o jogo. Esse deck tem esse tipo de abertura, sabe? Por isso que eu falo que é um deck muito difícil de jogar, sabe? Então, eu tô bem animado com ele. Eu achei um deck... É muito fácil de responder, porque o seu bicho fica /1, então acontece, é muito fácil de parar o combo. Mas ele tem várias maneiras, né? Eu ganhei de um Jun de Wildfire. E ele não precisa do combo, né, pra ganhar, porque ele, tipo, ele ganha de fada. Ele tem esse boizinho aí que é bem respeitável, vai ficando uma threat bem grande, e a fada que volta toda hora. E é isso, você fica com... É chato, você fica com um boi e com a fada batendo e com a iminência do combo toda hora, sabe? Então é muito... Legal. Bem desse jeito, assim. E o deck compra muita carta, tá? Eu ganhei, pra você ter uma noção... eu fiz uma race de carta de vintage pra ver quem comprava mais contra um Jun de Wildfire. E o cara fazendo o Icor com Fanatical Offering e eu fazendo o Pursue the Pest com o Eidolon. Eu acabei com o deck, eu acabei o jogo, eu ganhei. Com 8 cartas no deck, ele tinha 20 ainda. Ganhei a corrida. Caramba. O deck compra muito, cara. Então eu tô bem... Eu não bem cheguei animado. a enfrentar esse deck ainda. Eu enfrentei um outro deck que usava o boi e que foi aí que eu percebi o quão rápido o boi consegue crescer. Sim. Porque é muita coisa que faz ele crescer. Eu não sei quem foi que criou exatamente essa lista aqui, mas, cara, é insano, assim. É muito inteligente, sabe? Eu achava o Lute ruim na lista. Eu falei, não, mas o Lute nem é... O Lute nem é multicolorido, não sei o que. Cara, as aberturas que o Lute dá pra esse deck é muito bom. Né? Ele é o setup pro deck. O próprio o Tribe não ser uma peça essencial só pra combo, ela também serve pra outras coisas no deck. Isso também é muito bom. Sim. Então o deck é muito bem construído. Você jogou com a lista desse mesmo jeito aí, com 2 Prismatic no main e 2 no side, ou você mexeu nisso? Sim, eu tô com 2 Prismatic main. Eu diminui um no side, que eu não senti que precisa. Eu percebi que o deck tem pouca carta branca, né? Você só tem o Spirit Mascot e o Tireless Tribe, criatura branca, eu digo. Eu já fiz o Eidolon, já aconteceu, de eu ter feito o Eidolon pra conseguir... pra fazer o flashback, eu já tive que fazer essa façanha. Mas são poucas mesmo. Eu diminuí um pouco da Prismatic, deixei só 3. Uma carta que eu sinto que pode ser relevante, eu senti que as proteções, tipo, só tem 4, né, dessa carta do Loran Escape. Só que eu senti que uma permanente de proteção... tem 2 no side. Tem 2 no side. Sim. Aquelas permanentes de proteção seja melhor. Tipo aquela máscara que joga no Boggle, sabe? Que dá proteção pra preto e vermelho. Esse tipo de coisa vai ser muito relevante pro deck. Então umas alterações assim que eu quero fazer, colocar no side. Mas no geral eu gostei muito. Shenanigans nesse deck é absurdo também. Shenanigans tá renascendo também de novo. Assim, eu tô falando que eu tô apaixonado porque realmente eu joguei bastante com isso aqui, tô bem, cara. E outra coisa que eu mudei, eu coloquei 4 bounce. Não sei por que a galera tá jogando 4 bounce, mano. É muito bom jogar 4 bounce. 4 bounce e vamos, sabe? Porque qualquer land você volta pra mão é gás para as suas draws, né? Sim. E vem cá, Rubinho, você jogou IRL com a lista também ou só no mall? Vai ser na quarta-feira agora. Daí eu posso dizer no próximo. IRL... Só tem uma carta que eu não tenho, que é o Eidolon vermelho. E eu sei, assim, que qualquer Eidolon serve, porque se você só for descartar e voltar pra mão, qualquer um serve. Mas, assim, sendo vermelho, naquela situação desgraçada, miserável, você tem como castar. E a habilidade dele não é inútil, né? Não é inútil, eu ia falar isso agora. Eu já ganhei jogo por causa dessa habilidade dele. Que pra quem não sabe, ele pode... Pois é, velho. Você paga uma vermelha, sacrifica ele, tem que cair em jogo, né? Você vai ter que pagar 4 manas pra castar. Isso é o único jeito de fazer ele. Mas pra ganhar jogo, às vezes vale a pena. Daí você faz uma criatura do oponente não bloquear. E aí o cara tinha deixado um bicho pra bloquear meu tribe. Daí eu fiz o Eidolon, dei imbloqueável e ganhei o jogo. Então é bem relevante. É isso, eu tô arrasado porque não tô achando esse bicho em lugar nenhum, tá ruimzão de achar. Deve estar nos books da galera. Todos eu tenho. Pois é, exato. Carta velha, esquecida, mas não tem nos estoques. Mas é isso. Então mais um deck interessante aí pra ficar de olho, porque esse deck ganhou a boca do povo aí, tem muita gente curtindo,
E é como o Rubinho falou, né? Um deck que você tem que jogar com o deck para aprender a jogar, porque ele tem um estilo muito próprio de jogo, né? É até difícil explicar o que o deck faz só olhando para a lista, assim, falar o que esse deck tá tentando fazer. Jogando, eu acho que você vai sentir melhor. Sim. Mas assim, carta, se você gosta de comprar carta, esse aqui é um prato cheio, tá? Ele é absurdo, assim, maneiro. E ele ganha muita vida, mano. Parece que não é relevante, mas essas draw que ganha vida, tipo, o cara bate 2, você cura 2. O cara bate 2, você cura 2. Você tá comprando carta, fazendo valor e o cara não tá diminuindo a sua vida, sabe? Chega no late game, isso faz muita relevância, sabe? Então. Vai acumulando, né? Você tem 8 no total, você casta 2, 3, 4 num jogo, você ganha 8 de vida. Última coisa que é importante também. Eu lembrei agora que isso é bem relevante. As duas cartas aqui, tanto o Pursuit the Past quanto o Thrilling Discovery, elas não são custo adicional você descartar cartas. Ou seja, o que acontece? Sim. Quando você coloca ela na pilha, a trigger do Eidolon vem antes de você escolher se você quer descartar ou não. Então, o que vai acontecer? Você vai colocar ela na pilha, vai vir os Eidolon pra sua mão, daí você descarta os Eidolon e compra a carta. Ou seja, se o Eidolon estiver no cemitério ou na sua mão, não faz diferença nenhuma pra essa carta aqui. Isso é muito roubado, cara. Isso é muito forte, de verdade. Você não precisar ter os Eidolon na mão pra conseguir fazer funcionar é muito bom. O fato de não ser custo adicional, né? Então, ajuda muito, cara, é muita coisa. E daí, de última dica que eu posso dar não jogue todos os Eidolons no cemitério. Você precisa dele de engine. Então, se o cara faz uma relíquia e exila todos os seus Eidolons, você não joga mais. O deck, ele depende dos Eidolons. Então, tipo, seja cauteloso. Não é... Sim. Faça os Eidolons quando você pode fazer. Tipo, o cara não tem como fazer nada, eu vou jogar os Eidolons e fazer ele. Então, seja... Isso é uma parte... Eu já levei uns board wipe, uns hate cemitério, perdendo uns 4 Eidolon, que eu falei que tá, perdi o jogo aqui. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Não é ser ganancioso a esse extremo. Entendi. Muito legal. Tô curioso pra jogar com esse deck também. Cara, bem gostoso. Tô quase fazendo essa coisa de jogar com 4 Eidolon branco e 2, sei lá, azuis. Porque eu não tenho vermelho, coloco qualquer outro aí. Quarta-feira eu vou fazer isso. Tem que ter 6 mesmo. Vai fazer isso? Você não tem o vermelho, não? Eu tenho o vermelho, eu não tenho o branco. Olha aí, Rubinho. Porra, você tem que me dê 2 do vermelho. Aqui na loja tem o branco aos montes. Aí, ó, pô. Mas é isso. Eu vou jogar com 4. Vermelho e verde o meu vai ser. Vai ser o vermelho e verde. Pronto aí. Eu tenho verde também, talvez. E pra fechar nossa última listinha da semana aí, o Mono White. Winnie diferentão. Pelo Budzi, que fez 5-0 na Pauper League, dia 26, foi ontem, domingo, tá bem fresquinho também. E, na verdade, assim, essa lista fez o resultado ontem, mas eu vi essa lista na mão de outros jogadores fazendo 5-0 também. Bem interessante, essa daí tá bem concretizando aquele nosso sonho, Rubinho, de Springleaf Drum com os Inspector com Leonardo / Spider-Man, que é a ideia de você poder fazer... Tipo assim, turno 1, Ornitóptero, Land, Springleaf Drum, Spider-Man, volta o Ornitóptero, baixa o Ornitóptero de novo. E aí turno 2 vai daí pra cima. É bem naquela pegada Robots, né? Tinha uma época que o... Como era o nome? Eu tô querendo chamar o cara de Paupergeddon, mas não é. Pauperganda. Pauperganda, lembra dele? Sim, ainda vejo os vídeos dele. Tinha uma... Pois ele tinha uma lista que ele vivia tentando emplacar que se chamava Brute Squad, né? Que era com o Genji Bruto e tal. E essa lista é bem naquele espírito. São 38 criaturas. Pra você ter ideia do quanto ele tá querendo fazer, cuspir a mão na board, ele tem 4 Ornitóptero e 4 Phyrexian Walker. Que é aquele bicho 0 mana, 0/3 artefato. Só pra ter um bicho que entra, que vira pro Springleaf, que dá Metalcraft, essas coisas. E é um White Winnie bem a moda antiga, só bichinho, e mana. Então, como ele tem 4 Springleaf Drum em uma curva muito baixa, ele só tem 14 lands, 4 Ancient Den, 10 planícies e 4 Ramosin Rally, que é o pump geral que ele tem, que não paga mana. E aí ele vai ter 4 do Camelo lá, 4 Search Party Captain, que usar essas criaturas de custo 0 tem a ver com isso também, né? As cartas dele que dão draw tem essa requisição de você ter um monte de bicho na board.
Achei bem legal essa lista, meio que no mesmo espírito que eu curti de ter visto a lista do Red Deck Wins lá do Matheus Lucas. Aqui é bem a mesma pegada, só que branco, né? É um Winnie à moda antiga. Cara, e é bem Winnie mesmo, é bem rápido o deck, né? Eu tinha visto essa listinha. A maneira que ele usa os 3/3 é bem interessante, né? E os 4 Ramosen Rally pra não levar, tipo, se ele defender de Breath Weapon, né? Porque se ele... Basicamente o Rally salva tudo, né? Do deck, praticamente. Salva tudo, é verdade. Então você não perde... Esse deck a não bunda é tão... menor que ele tem é bunda 2 mesmo. Porra, massa demais. Então o próprio Ramosen Rally, ele está aqui mais pra proteger de Breath Weapon do que pra ser... Tá, serve pra atacar também. Não, vamos dizer que serve, não... Serve pra atacar, mas ela tá bem mais aqui pra... Mas não é tão bom pra isso, né? É bem mais pra defensivo. E a parte legal dela é que não precisa ser uma criatura branca pra virar, né? Pode ser qualquer criatura. Então os Ornithopter e o Phyrex não funcionam. Cara, outra lista também que a galera... Pô, eu fico de cara, mano. Esses caras que montam essas listas aqui. Uma lista muito boa também, muito bem montada, muito bem pensada. Não consigo falar nada de mal, assim, da lista. Foi muito bem pensada, realmente. O Leonardo também é uma carta que eu tô bem hiperfoco. Uma carta bem legal, assim. Pô, ele é incrível, é incrível. Fechamos, então? Fechamos. É isso. Tivemos isso aí de reports de hoje.